Rádio Le Campo, Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. Saudações a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Rádio Le Campo. Dedicamos este episódio a Lindolfo Cosmaschi. A seguir apresentaremos uma homenagem de autoria de Andrea Batista, Vinícius Oliveira, Karina Araújo, Aline Luana e Elias Fernandes. Finalizando o episódio, o professor Gilberto Gzelin dará prosseguimento à série História dos Povos do Ribeira e do Litoral, desta vez versando sobre a Lei Áurea, de 1888, que completou 133 anos no último 13 de maio. Um ótimo episódio a todos e todas. Lindolfo presente, hoje e sempre. Na noite de 30 de abril de 2021, o camponês, educador do campo, gay, Lindolfo Cosmaschi, 25 anos, foi brutalmente assassinado. Com 2 tiros no peito, teve seu corpo carbonizado junto ao seu carro numa estrada de chão, às margens da rodovia 151. Todos os indícios levam a um crime de homofobia. 3 suspeitos de envolvimento nesse crime brutal, com idades entre 20 e 39 anos, são investigados. Homofobia mata. Toda a nossa solidariedade à luta LGBT, por respeito à diversidade e à vida. Basta de violência, parem de nos matar. Convidamos a todos e todas a plantar uma muda de árvore em memória de Lindolfo, egresso da Le Campo UFPR Litoral. Que muitas árvores possam brotar em sua memória e que elas testemunhem a construção de um novo tempo. Minha navalha carrega o fio da vida, minha voz clara rompe pelo ar. Eu cuidei das minhas feridas, a gente não vai recuar. Esperar o amor, mas andar com medo, eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte, não morrer tão cedo, eu sei que eu mereço andar em paz. Esperar o amor, mas andar com medo, eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte, não morrer tão cedo, eu sei, eu mereço andar em paz. Andar em paz, eu mereço, mereço sorrir, mereço cantar. Andar em paz, eu mereço, mereço viver, mereço amar, mereço que parem. O Brasil tem a triste marca de ser recordista no assassinato de LGBTs no mundo. Em 2020, foram registradas 237 vidas LGBTs violentamente ceifadas. Entendemos que a luta é permanente e que a construção de uma nova sociedade só pode ocorrer a partir de um projeto que compreenda que a sexualidade humana, como diversa, é fundamental nessa construção. Dentro do movimento, a existência e resistência ativa das LGBT sem terra é um alicerce importante no enfrentamento direto contra esse sistema capitalista, patriarcal, racista e LGBTfóbico. Estamos construindo um caminho de liberdade que aponte um futuro para superar todas as violências que ainda nos cercam. E isso somente será possível coletivamente. O amor que constrói revoluções também é uma arma para enfrentar a barbárie e o projeto de morte e desesperança que o sistema capitalista nos impõe. A morte já não mata mais a morte. O chão regado a sangue faz a flor nascer mais forte. A barbárie patriarcal fez outra vítima. O companheiro Lindolfo era um jovem gay, camponês, educador do campo,
defensor da agroecologia e da educação como uma das ferramentas mais potentes de luta contra a opressão e as violências do sistema capitalista. Agora, Lindolfo se torna símbolo das bandeiras que lutava. Seguimos denunciando os culpados diretos e os responsáveis ideológicos. Não nos calaremos diante de nenhuma forma de opressão ou exploração. Lindolfo presente, hoje e sempre. Todo dia morre mais de uma das minhas. Espero que isso mude. Espero que a raiva pare de andar ao meu lado. Espero que o medo pare de me acompanhar. Mas já tô cansada de esperar. Eu mereço parar de esperar. Por isso, ando com a minha navalha. Minha navalha carrega o fio da vida. Minha voz está cansada de gritar. Sei que o meu caminho é só de ida e a gente não vai recuar. Esperar o amor, mas andar com medo. Eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte e não morrer tão cedo. Eu sei, eu mereço andar em paz. Andar em paz, eu mereço sorrir, mereço cantar. Andar em paz, eu mereço sorrir, mereço amar. Andar em paz, eu mereço viver, mereço cantar. Andar em paz, eu mereço que parem de me matar. Minha navalha carrega o fio da vida. O meu nome é Elias e eu vou ler hoje o Manifesto Poético LGBTI da Via Campesina. LGBTI da Via Campesina, colorindo territórios, semeando orgulho e resistência. Aqui, sobre vossos peitos, persistimos como uma muralha. Em vossas goelas como caco de vidro, em vossos olhos como uma tempestade de fogo. E dizemos, não nos calarão. E não voltaremos para o armário. Somos povos da terra, trazemos em nossas mãos um punhado de terra. Esta é vermelha, como nosso sangue. Nela cultivamos alimentos e relações saudáveis, toda a diversidade de ser e amar. Em nossas mãos estão talhadas em silêncio e ternura, que plantam a cada dia sementes de liberdade e colhem ao fim da tarde o romper das correntes e leis que nos privam de viver e amar livremente. No meu coração pulsa o sonho da terra, de mulheres e homens livres. Somos as lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e do campo. Aqui resistimos feito muralhas contra o latifúndio, o agro e hidronegócio, a mineração, o racismo, o machismo e a LGBTfobia. Somos sem terra, somos camponeses, somos quilombolas, somos indígenas. Somos atingidos por barragens, somos juventude rural, somos LGBTI e somos do campo. Não a LGBTfobia, não nos calarão.
O último dia 13 de maio de 2021 marcou os 133 anos da Lei de número 3.353 de 1888, sancionada pela Princesa Isabel, filha do Imperador Dom Pedro II e popularmente conhecida por Lei Áurea, que libertou todos os negros escravizados do Brasil. Entre as falas publicadas em jornais e panfletos da época da abolição, a princesa foi descrita como o arcanjo da liberdade, uma grande e santa mulher, a Redentora, entre inúmeros outros elogios. Até alguns anos atrás, inclusive, a história oficial retransmitia a ideia de que a liberdade fora concedida pela princesa, que, na qualidade de regente, governava o país em nome de seu pai. Em última análise, nessa perspectiva, a liberdade teria sido uma mera concessão dos brancos aos negros. Contudo, trabalhos recentes desenvolvidos por historiadores brasileiros têm mostrado que a história não foi bem assim. E que, apesar da escravidão ter sido abolida em 1888, o racismo estrutural, resultado de 4 séculos de escravidão, segue vivo e vitimando diariamente milhares de afrodescendentes brasileiros. Nesse sentido, no episódio de hoje da Rádio Lecampo, convidamos nossos ouvintes para entender o que de fato aconteceu e para pensar em quais foram os resultados reais da Lei Áurea para os negros brasileiros, não só nos dias seguintes à sua assinatura, como também nos dias atuais. Para entender o contexto em que surgiu a Lei Áurea, é preciso voltar algumas décadas no tempo, mais precisamente em 1850, quando o Brasil aboliu o tráfico atlântico de africanos. Segundo as estimativas reunidos no banco de dados Slave Voyages, projeto que reúne os esforços de historiadores africanos, americanos e europeus em descortinar a triste história do tráfico negreiro, desde o início da colonização, isto lá no século XVI, até o fim da primeira metade do século XIX, o Brasil tinha importado quase 6 milhões de africanos, sendo, portanto, a região das Américas que mais recebeu escravos em toda a história da diáspora negra. A título de comparação, no mesmo período, o Caribe, que depois do Brasil foi a região das Américas que mais importou escravos e onde se localiza as ilhas como Cuba, Porto Rico, Jamaica, Haiti, entre inúmeros outros países insulares, recebeu pouco mais de 1 milhão de africanos. O tamanho da população negra e escravizada do Brasil no século XIX era tão superior à população branca e livre que as autoridades brasileiras passaram a temer as revoltas cada vez mais frequentes e sangrentas dos escravos pela sua liberdade. A exemplo da revolta dos negros malês, ocorrida em 1835 na Bahia, que foi a maior revolta escrava no Brasil. O medo por rebeliões parecidas foi uma das razões da proibição de importação de novos africanos. O fim do tráfico atlântico de escravos não acabou, porém, com a escravidão, mas interrompeu a principal fonte de alimentação da escravidão, que era a importação de novos africanos. Entre 1864 e 1870, o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai. Diante da inexistência na época de um exército regular, o país teve que recorrer ao recrutamento de milhares de escravos com a promessa de concessão da liberdade ao fim do conflito. Com o fim da guerra, os soldados negros libertados pressionaram por novas medidas que acelerassem o fim da escravidão total no país. Dessa pressão, resultou em 1871 na chamada Lei do Ventre Livre. A lei recebeu esse nome pois sua principal medida foi libertar os negros recém-nascidos de mães escravas. Mas ela era uma lei muito mais ampla, pois também reconhecia o direito do escravo ao pecúlio. O pecúlio era um dinheiro que o escravo conseguia juntar vendendo a terceiros seus serviços, isto, claro, com a anuência de seu proprietário. A prática do pecúlio era antiga, vinha desde os tempos coloniais, mas até então não era regulamentada pelas regras jurídicas do país, o que permitia que muitos proprietários de escravos confiscassem o pecúlio juntados durante anos por seus escravos. Agora, de posse desse pecúlio, os escravos podiam comprar sua liberdade através de um preço fixado pela própria justiça.
Graças a isso, nas décadas de 70 e 80 do século XIX, muitos escravos conseguiriam comprar sua liberdade e ainda criaram diferentes associações com o objetivo de juntar dinheiro e comprar a liberdade de seus familiares e amigos de irmandades. A exemplo da Caixa Emancipadora para a Compra de Alforrias, criada por Luiz Gama, um ex-escravo e advogado autodidata, uma vez que os cursos de direitos seguiam restrito aos filhos da elite e brancos. Apesar dos novos direitos reconhecidos pela lei do ventre livre, muitos proprietários de escravos seguiam negando a liberdade a seus cativos, o que fez com que as associações de assistência negras surgidas no período, a exemplo da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, desenvolvesse uma verdadeira guerra jurídica nos tribunais de todo o país. A luta pela liberdade não se restringia só nos centros urbanos e nos tribunais. No campo, onde a maioria dos escravos estava localizada, e onde o poder regulador do Estado não chegava, ocorreram fugas em massa para os quilombos, na maior ação de desobediência civil ocorrida até os dias de hoje no nosso país. De modo que, quando a Lei Áurea foi assinada, 95% dos descendentes de africanos no Brasil já tinham conquistado às próprias custas, sangue e suor a sua liberdade, não restando outra coisa ao Estado que não reconhecer, como de fato o fez na Lei de 13 de maio de 1888, que a escravidão no Brasil havia chegado ao seu fim. Cabe então perguntar: que mudanças a Lei Áurea trouxe para a realidade dos afrodescendentes brasileiros? Como bem analisou o sociólogo Florestan Fernandes em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, publicado em 1964, porém ainda hoje atual, a preocupação pelo destino do escravo e dos seus descendentes no Brasil mantivera-se em foco enquanto se ligou a ele, isto é, o negro, o futuro da lavoura. De modo que, uma vez concluído o processo de substituição da força de trabalho negra escravizada nos campos pela mão de obra branca e assalariada do imigrante europeu, o negro deixou de fazer parte das preocupações do Estado brasileiro. O texto curto e direto da Lei Áurea, que em apenas 2 breves artigos estabelece, abre aspas, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário, fecha aspas. Confirma o argumento de Florestan Fernandes, de que a Lei Áurea não trouxe nenhuma mudança efetiva à realidade dos afrodescendentes brasileiros, no intuito de auxiliar a integração social, econômica e cidadã desses sujeitos à sociedade brasileira pós-abolição. De maneira que, para o negro no Brasil, a distância entre a partida e a chegada na luta por um lugar ao sol é maior e mais tortuosa do que a de qualquer outro cidadão do nosso país. O resultado do silenciamento à reparação na Lei Áurea foi que os negros seguiram, e ainda hoje seguem, marginalizados, tendo, na maioria das vezes, que continuar lutando pelo reconhecimento de sua cidadania. Não por acaso, ao longo do século XX, os negros levantaram-se esporadicamente contra o racismo estrutural persistente nos usos e costumes da sociedade brasileira. Um bom exemplo da luta negra contra o racismo foi a Revolta da Chibata, um levante dos marinheiros negros da Marinha de Guerra do Brasil, ocorrido em 1910 e liderado por João Cândido, o famoso Almirante Negro. Não só contra os baixos salários pagos à marujada, mas principalmente contra os castigos físicos da época da escravidão que ainda eram utilizados pela Marinha, sobretudo contra os marujos afrodescendentes. Mais recentemente, podemos listar ainda como exemplos
a luta das comunidades remanescentes quilombolas pelo direito à terra e a luta do movimento negro brasileiro por políticas públicas de acesso aos afrodescendentes nas universidades, bem como pelo reconhecimento em âmbito nacional do dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, primeiro herói da liberdade negra, como data da valorização da consciência negra, que enfrenta resistência, sobretudo das associações comerciais, de modo que não é uma data celebrada na maioria dos municípios brasileiros. Passados, assim, 133, 13 de maio, como entoado por Elza Soares, a carne mais barata do mercado segue sendo a carne negra. Educação do campo, direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade.